Boa noite, irmãos. Estamos iniciando mais uma noite de culto ao Senhor e de estudos. O Salmo 63, versículo 3 diz: Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Vamos louvar o nome do Senhor com um cântico que diz exatamente isso. Senhor, tu és o nosso Deus forte, nós te buscamos ansiosamente. Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida. Assim água, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Do início, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Amém. O próximo cântico diz: Cobre-me, Senhor, com tuas mãos, com poder vem me esconder. Cobre-me com tuas mãos,
pois tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que nós possamos realmente descansar no Senhor, Pai. Que nossa alma esteja segura em Ti, Pai, porque o Senhor é o Rei de toda a terra, Senhor. O Senhor está acima de tudo e de todos, Senhor. E no Senhor nós somos mais que vencedores, Pai. Abençoa agora a palavra, Senhor, que o Seu servo, Senhor, possa falar aos nossos corações e que nossos corações estejam preparados para saber o que o Senhor quer para nós e vivenciar isso. E que possamos, além de vivenciar isso, que possamos espalhar, Senhor, do Teu amor, de tudo que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor, e para os Seus escolhidos, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. E nós hoje estamos aqui para dar sequência ao estudo do capítulo 21, falando sobre a questão do culto e também do Dia do Senhor, que este também é o nosso tema, o Dia do Senhor. Semana passada, o reverendo Fábio falou sobre as 5 primeiras sessões do capítulo 21, e hoje nós vamos dar sequência, encerrando assim este capítulo 21, que trata do culto e do domingo. Para o nosso texto base, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, os 3 primeiros versos deste capítulo. Gênesis 2, versos 1 a 3. Diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui é um ponto muito importante que a gente precisa frisar, que nós falamos sobre 3 mandatos que o Senhor nos dá nesses 2 primeiros capítulos de Gênesis, que é o mandato social, que tem a ver como símbolo o casamento. Nós temos o mandato cultural e nós também temos o mandato espiritual, e este é simbolizado pelo sábado. O sábado é o símbolo deste mandato desse mandato espiritual. E esse mandato foi antes mesmo da lei, que está lá em Êxodo capítulo 20, registrado lá, bem antes. Isso aqui foi até antes mesmo da queda, antes mesmo do pecado. Isso já tinha sido instituído. Então, esse dia do descanso, esse dia de devoção a Deus, de culto a Deus, que o Senhor santificou para Ele, ou santificou para o nosso descanso, foi bem antes. E serve, obviamente, para nós nos dias de hoje. Esse é um assunto, queridos, é um assunto importante nos nossos dias. Como nós temos tratado o dia do Senhor. Como você tem tratado o dia do Senhor? Para você é simplesmente só mais um dia como os outros qualquer? É um dia para você se envolver com as suas recreações? E se der tempo você vai ao culto? Qual tem sido a sua postura diante daquele dia que é reservado para o louvor do nosso Deus? É algo que nós precisamos pensar nisso, queridos. À medida que o tempo vai passando, algumas coisas nós vamos abrindo precedentes e vamos abrindo e abrindo e abrindo, e daqui a pouco nós vemos, já não
já não temos mais nenhum compromisso com a palavra do Senhor, no que diz respeito a alguns aspectos. Nós podemos ver isso, queridos, até mesmo lendo ou ouvindo alguém falar que há um tempo atrás, não sei quantos anos precisamente, na Inglaterra não havia jogos do campeonato inglês, da Premier League, no dia de domingo. Mas aí começou a abrir-se por causa de questões comerciais e hoje também é transmitido normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se na história nunca tivesse acontecido o fato de não usar o futebol no domingo. Não estou falando que ver o futebol ou fazer isso ou fazer aquilo é pecado. Não é isso. Mas observe que um precedente que se abriu e foi se perdendo ao longo do tempo aquilo que era precioso para nós, que é o estudo da palavra, cultuar juntamente com os nossos irmãos, estar em comunhão com Deus e com os nossos irmãos no culto solene. Quantas pessoas hoje deixam de vir ao culto para poder, em nome do entretenimento ou em nome do descanso, depois nós vamos ver isso mais precisamente. Muitos usam a desculpa que todos os dias são do Senhor, né? Apesar disso ser uma verdade, e é verdade, todos os dias são do Senhor. O Senhor fez todos os dias. Ele fez a sua criação em 6 dias e descansou no 7º, mas todos os dias são do Senhor. É verdade. Mas quem usa geralmente desse argumento é uma desculpa para dizer que não quer guardar o dia do Senhor. Porque se ele não guarda aquele dia que é específico do Senhor, eu duvido que guarde qualquer outro dia, do qual ele acorda, vai fazer o que tem que fazer e só volta para casa ou se dispersa com tantas coisas que só lembra talvez de Deus na hora de fazer sua oração antes de dormir, se é que é isso ainda faz. Meus queridos, antes de falarmos do domingo especificamente, já que nós entramos nesse assunto, mas há ainda uma sessão, a sessão de número 6, que trabalha ainda a questão do aspecto culto. Ela está ligada ao domingo, porque ela vai trabalhar essa questão também do culto solene, que geralmente acontece no dia do Senhor. No entanto, é algo mais voltado para o culto. E eu gostaria de começar aqui, então, a nossa exposição das sessões, ou recomeçar, uma vez que já foram estudadas algumas sessões deste capítulo, por meio desta sessão, que é a sessão de número 6, que diz assim: agora, sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto famílias diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas, que não devem ser descuidosas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona ocasião. O que nós aprendemos aqui nessa sessão? Primeiro, nós aprendemos que o culto não está restrito a um lugar. Isso está bem claro aqui. Nós sabemos que lá no Antigo Testamento havia aquela questão do tabernáculo, que foi feito para o culto ao Senhor. Depois no tempo de Salomão, foi construído o templo, e as pessoas iam até o templo para adorar o Senhor. Nós estamos estudando nos domingos aí o cântico de romagem, que o povo andava em procissão e ia até o templo para adorar o Senhor. Só que não significa dizer que mesmo no Antigo Testamento as pessoas só adoravam quando iam no templo. Nós vemos mesmo alguns salmos que foram feitos em outros locais. Davi mesmo, o Salmo 63, que foi lido aqui na introdução deste culto, ele está no deserto,
mas ele não deixa de adorar a Deus porque estava no deserto. No entanto, ele está aqui relacionado isso ao culto público. O culto público não necessariamente precisa ser num templo. Quantas igrejas começam, às vezes, debaixo de uma marquise, na casa de um irmão? Quantas igrejas começam debaixo de uma árvore, ao ar livre? Nem por causa disso o culto deixa de ser aceito por causa do local. É isso que o texto aqui está nos dizendo, relacionado ao culto público. Então não há especificamente um local aqui que seja mais sagrado. Muitos advogam essa questão, né? De lugares mais santos. Eu tenho que ir para tal lugar porque lá o Senhor vai me ouvir. O monte. E eu vou para o templo orar, porque lá... Como se a oração fosse mais válida do que a oração que você faz no seu quarto, do que a oração que você faz na sua sala, no seu escritório, no serviço. Não é. Não é. A sua oração é tão válida aquela que você faz aqui na igreja, quanto a que você faz na sua casa, quanto a que você faz no seu trabalho. O seu culto, ele é tão válido quanto é feito dentro do templo, quanto é feito no salão anexo, quanto é feito ao ar livre. O culto não tem mais essa questão ligada a um lugar. Muitas das vezes acham, né, que... Mas o Senhor Jesus, ele foi orar no monte. Eu aqui estou tirando um pouco da questão culto e falando oração, porque ele está também aqui na Confissão de Fé, fala sobre tanto a questão do culto, quanto a questão da oração. Vou ler aqui novamente o início. Agora, sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar. Por isso que eu estou também falando aqui sobre a oração. Mas Jesus foi orar no monte, por isso que a gente vai orar no monte. Jesus foi orar no monte porque se ele ficasse em casa com as multidões que o seguiam, ele não teria sossego para orar. Era gente chegando, pós gente, para poder, para que ele pudesse expelir demônio, para que ele pudesse curar. Então, por isso ele se retirava para um lugar ermo, para um lugar que não tinha ninguém, para que ali ele pudesse orar, para que ele pudesse falar com o Pai. E não porque no monte era mais santo do que se Jesus orasse na casa dele. Muito bem, queridos. Mas dando sequência aqui, qualquer pessoa, queridos, que diga que tal lugar é mais santo, que o culto só é válido se for no templo, se só deve orar se for em tal lugar, essa pessoa, queridos, está mentindo. As Escrituras nos mostram isso. E nós vamos ver isso num texto muito conhecido. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí próxima de você, para que você acompanhe esses textos. É um texto muito conhecido, que é o texto de João, capítulo 4. Texto de João, Evangelho segundo João escreveu, capítulo 4, dos versos 21 a 24, que diz: Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus desmistifica essa questão de que tinha que orar lá no monte, ou que tinha que orar em Jerusalém. Não. Agora não existe mais essa questão. Eu posso orar, eu posso adorar, eu posso cultuar ao Senhor, independente de onde eu estiver. Mas nós também observamos aqui, queridos, que há alguns locais, algumas igrejas, podemos assim dizer, que hoje tem o costume de não fazer templos. E nós não a julgamos por causa disso de jeito nenhum. Já falamos que não é por causa da questão de ter templo ou não ter templo, se é na casa das pessoas ou não, que
que isso vai interferir na nossa adoração. Não é isso. Mas precisamos tomar um certo cuidado. Os templos não são locais que, a partir de agora, é pecado eu ter templo. Assim como não é pecado não ter templo, se a igreja assim quiser. Cuidado. Para muitos, infelizmente, não posso dizer que não seja verdade, porque praticamente o templo acaba se tornando um local quase, no seu coração parece até quase que se cria quase uma idolatria. Lembra daquilo que os discípulos disseram quando o Senhor Jesus, mais os seus discípulos passam perto ali do templo e eles ficam maravilhados assim, olha que construção, que belo monumento. E aí o Senhor Jesus fala assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Porque às vezes nós adoramos muito, acabamos quase que adorando ao templo. Mas devemos cuidar disso. Não pode isso acontecer. Mas o templo é importante, nós sabemos disso. Um lugar amplo para que nós possamos receber bem os nossos visitantes, para que nós possamos acomodar bem os nossos irmãos, para que todos possam adorar aqui unidos. Isso é importante. As igrejas do Novo Testamento, algumas reuniam de casa em casa, nós vamos lá em Atos capítulo 2, verso 42 a 47, mas eles também reuniam unânimes no templo. Não deixavam de ir ao templo. João e Pedro, quando fazem a cura daquele paralítico, eles estavam indo ao templo orar, na hora 9, às 3 da tarde. Então, não existe essa questão de que, por causa de templo e tal, não existe essa questão. Não julgamos os nossos irmãos que não têm templo, a sua igreja não tem templo, é uma opção deles, e isso não está errado. No entanto, também não há esse problema do templo, na realidade até melhor, para que se acomode mais pessoas e que nós possamos reunir aqui, adorar o Senhor com mais comunhão, com mais fervor. Nós aprendemos também, queridos, que nós temos 3 tipos de culto aqui, nesta sessão nós vemos isso. 3 tipos de cultos. Mas nenhum deles anula a necessidade do outro. Observe isso. É importante você entender isso. Nós temos aqui, citado o culto familiar, ou culto doméstico, como nós assim chamamos, que é algo que está em alta novamente. Glória a Deus por isso. Por conta da pandemia, as pessoas estão redescobrindo o culto doméstico. Algumas que já estavam perdendo aí essa visão do culto doméstico já estão retornando. Glória a Deus. E espero que depois da pandemia continue fazendo, não perca de novo isso de vista. É o momento, queridos, que você estuda a palavra, é o momento que você ora juntamente com a sua família, vocês louvam ao Senhor. Isso, queridos, é importante e é bíblico. Vamos lá no livro de Jó, capítulo 1. Observe o que Jó faz assim que seus filhos, que gostavam de fazer festa, juntar os seus irmãos e fazer festa. Observe o que ele faz, Jó faz quando essas festas acabavam. Verso de número 5 do capítulo 1 de Jó, que diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Eu podia ter aqui citado também o texto de Deuteronômio 6, que é bem conhecido, quando fala como nós devemos fazer com os nossos filhos, andando no caminho, pregando a palavra com eles, andando no caminho, ao levantar e ao deitar, inculcando aos nossos filhos o ensino da palavra. Mas eu observei esse texto aqui muito interessante do que Jó fazia. É o que nós fazemos hoje. Nós adoramos o Senhor, nós confessamos os nossos pecados, nós intercedemos pelos nossos familiares. Isso faz parte do culto doméstico. Existe também o culto secreto, como diz aqui na confissão de fé, mas podemos dizer que é o culto individual, o que nós chamamos de nossa devocional com Deus, nosso momento a sós com Deus. É aquele momento que você separa para que sozinho você vá e rasgue seu coração diante da presença santa de Deus. É aquele momento que você vai meditar na sua palavra
E isso, queridos, é muito importante para o nosso crescimento pessoal. O próprio Senhor Jesus nos ordena fazer esse tipo de coisa. Vamos lá em Mateus capítulo 6. Praticar este culto, queridos, é muito importante. Este momento devocional, esse momento entre você e Deus, é importantíssimo. Mateus 6, verso 6, que diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ele não está aqui recriminando as orações públicas que nós fazemos no culto. Aqui ele está recriminando aquelas pessoas, principalmente os fariseus, se você ler o texto todo você vai ver isso, que ia para as praças públicas para poder mostrar como eles eram eloquentes, como que eles faziam orações bonitas. E aí o Senhor Jesus está recriminando e falou assim, olha, essa oração eles já tiveram a resposta delas, porque o que eles querem eles já receberam. Que é a glória dos homens, é o louvor dos homens. Olha como que aquela pessoa fala bonito. Mas a oração que o Senhor quer é aquela que nós rasgamos o coração, aquela que nós mostramos intimidade e falamos, Senhor, tem misericórdia de nós. Aquela que você se coloca diante do Senhor e você abre o seu coração e conta todos os seus medos, coloca diante do Senhor a sua ansiedade, coloca as suas petições, coloca as suas intercessões, coloca o seu louvor, a sua adoração diante do Pai. Isso faz parte também do culto secreto ou culto individual. E existe, obviamente, o culto público. É aquela reunião solene em que nós adoramos o Senhor na companhia dos nossos irmãos. Este culto solene acontece, geralmente, no dia do Senhor, o domingo. Esse é o culto que nós prestamos a Deus, na presença de Deus e na comunhão dos santos. Observemos isso, queridos, em dois textos, como nós já falamos sobre Atos 2, 42 a 46, nós vamos ler um texto também que é bem conhecido, que está em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, verso 25, que diz: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Alguns pegam essa palavra, como é costume de alguns, para dizer, então nem todos faziam. É por causa disso mesmo que o autor aos Hebreus chama a atenção. Quando ele fala que não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, é porque alguns já estavam abandonando o culto, ou já não estavam prestando o culto como deveria prestar. E aí ele chama a atenção e fala assim, não deixe de congregar como é costume de alguns, que continuam firmes, ali adorando o Senhor, na companhia dos seus irmãos, na presença de Deus. Então aqui o fato não é que somente alguns estavam cultuando, então não é necessário cultuar. Pelo contrário, o foco é justamente o contrário. Ele está chamando a atenção para esses alguns que ainda continuam fazendo o que é certo de se fazer. Será que eu e você temos feito isso? Temos adorado o Senhor no dia do Senhor, no culto público ao Senhor? E assim, queridos, encerramos essa parte do culto. E, obviamente, esse culto, como nós falamos, acontece, esse culto público, esse culto solene, acontece no dia do Senhor. E então, agora nós vamos entrar especificamente falando sobre o dia do Senhor. E a 7ª sessão diz assim: como é lei da natureza, que em geral uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus. Assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos. Observe isso aqui. Preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos. Mas por quê? Depois nós vamos ver isso. Deus designou particularmente um dia em 7
para ser um sábado, o descanso, santificado por ele desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi, até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos, queridos, que devemos lembrar que a lei cerimonial já foi cumprida em Cristo. A lei civil de Israel, nós não temos aquela obrigatoriedade de segui-la. Nós não somos obrigados a seguir aquelas leis civis que está lá no livro de Levítico. No entanto, há princípios preciosos para nós naquela lei, mas não devemos segui-la. Entretanto, nós temos a certeza de que a lei moral de Deus continua a pleno vigor a todos nós. Nós devemos ainda cumprir ou obedecer a lei moral. E observe, queridos, que dentro da lei moral está a guarda do dia de sábado. Dentro da lei moral está a guarda do dia do Senhor. O quarto mandamento é este, para que nós santificasse o sábado. Então aqui, queridos, nós encontramos dentro da lei moral algo que nos é necessário. Por isso, a confissão diz que preceito que obriga todos os homens em todos os séculos, porque não está na lei cerimonial e muito menos na lei civil, mas é algo da lei moral de Deus, a guarda do dia do Senhor. Vamos lá em Mateus 5, 17 e 18. Mateus 5, 17 e 18. O Senhor Jesus aqui no seu sermão, e ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então observe, queridos, de que o Senhor Jesus não veio aqui para descumprir aquilo que está na lei moral. O dia do Senhor, então, deve ser guardado. Deus santificou, queridos, um dia para o descanso. E esse dia, no princípio, era o 7º dia. O dia que o Senhor terminou a criação, como nós lemos lá em Gênesis capítulo 2. Então, assim como Deus criou todo o universo em 6 dias e descansou no 7º, assim também cabia aos homens fazê-lo. Assim cabia também àqueles que viveram na antiga dispensação, na antiga aliança, fazer isso, guardando o dia de sábado. Entretanto, isso foi até a ressurreição de Cristo. E por que foi até a ressurreição de Cristo? Porque a partir deste momento, o primeiro dia da semana, o domingo, passou a ser o nosso sábado cristão. Sábado não tem a ver com 7º. Sábado tem a ver com descanso. A palavra Shabat, que significa descanso e não 7º. Então, o dia do Senhor é o dia do descanso. Se antes o sábado mostrava o fim da criação, agora o primeiro dia da semana mostra que em Cristo, na sua ressurreição, nós somos nova criatura. Fomos feitos novas criaturas em Cristo, pela sua ressurreição. Obviamente, contando o seu ministério, morte, sofrimento, morte, ressurreição. Observamos isso, queridos, como que a igreja seguia essa questão do primeiro dia da semana. Vamos em Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Apocalipse, capítulo 1, verso 10, que diz: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta.
no dia do Senhor. Esse dia era o domingo. Observamos também Atos 20, verso de número 7, que diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Aqui é aquele contexto que Eutico cai da janela, ele é ressuscitado e tudo mais. Mas observe que no primeiro dia da semana, eles estavam reunidos com o intuito de partir o pão. E em outros textos, nós poderíamos elencar alguns outros, podemos observar essa questão do primeiro dia da semana, no dia do Senhor. Há outros textos que nós poderíamos aqui utilizar, mostrando que a igreja estava se reunindo no domingo, o dia em que o Senhor Jesus assim ressuscitou. Então, o nosso sábado, o nosso Shabat, não é mais o 7º dia, mas depois da ressurreição de Cristo, a igreja passou para o primeiro dia da semana, uma vez que em Cristo agora somos novas criaturas. Assim como o 7º dia foi o dia que Deus descansou de toda a sua obra, agora em Cristo, sendo novas criaturas. Depois nós vamos falar na nossa aplicação sobre isso. Cristo agora é o nosso descanso. Este sábado, seção 8, diz assim: este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações, observe isso aqui, o reverendo Fábio tem chamado continuamente aqui a mim e a você, para que no dia de domingo, no domingo pela manhã mesmo ele fez isso, para que nós estivéssemos separando um tempo de oração, para que antes de virmos ao culto, nós nos dedicarmos à oração pelo culto, pela mensagem, pelos louvores, pelos irmãos, pelos visitantes, porque é isso que e diz aqui também na confissão de fé. Observe, tendo devidamente preparado seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários. Aí ele está falando sobre aquela questão de, olha, você teve de segunda a sábado para resolver tudo que você tinha que resolver. É isso que ele está dizendo. Não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Infelizmente, queridos, nós vemos nos dias de hoje muitos crentes negligenciando o dia do Senhor. Não somente pelo fato de optarem por outras coisas, ao invés de virem ao culto, mas também pelo fato de não se prepararem para vir ao culto. Existem muitas pessoas que negligenciam o culto porque preferem ficar na cama um pouco mais tarde. Escola dominical é muito cedo, é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde, então não vem. Mas é o único dia que eu tenho para poder ficar com a família, para passear com os meus filhos e tudo mais. Aí não vem. Mas é a final do campeonato, meu time está jogando e não vem. Isso é negligência ao culto. Isso é negligência ao culto. No entanto, quando você vem também despreparado, quando você negligencia o fato de que você precisa se preparar e que você precisa vir com o seu coração aberto para adorar ao Senhor, pedir misericórdia, pedir graça, para que Deus fale ao seu coração, e você não faz isso, você vem de qualquer maneira, você senta aqui como se fosse assistir a um show, assistir a uma palestra, isso também é negligenciar o culto ao Senhor. Então, cuidado com isso. E por isso eu coloco esses dois cuidados que nós precisamos ter em relação ao culto do Senhor, ao culto solene, ao dia do Senhor. Primeiro, a negligência. Cuidado, para não olharmos somente para um aspecto desse dia, que é o aspecto do descanso. Mas o dia do Senhor é o dia do descanso, e eu estou descansando. Você vai descansar o dia inteiro.
O dia inteiro você vai descansar, não vai ter momento nenhum para você vir ao culto. De preferência, você poderia vir nos 2 cultos. De preferência, tanto da manhã quanto da noite. Mas você não vai vir nenhum porque você está usando da questão do descanso para poder ficar em casa. Claro que nesse período de pandemia, nós sabemos que talvez você não possa sair de casa para vir ao templo. Mas você tem aí à disposição a mensagem do Senhor sendo levada a você pela internet. Você pode participar e se alimentar da palavra do Senhor ainda na comodidade do seu lar, nesse período de pandemia. Por enquanto. Quando for liberado tudo, venha para o templo. Se você hoje não pode vir por conta de comorbidades ou outra coisa. Mas, queridos, observe que alguns olham essa questão do descanso e negligenciam atividades culticas, negligenciam essas atividades de atos de misericórdia, atos de necessidade. Se marcar para, num domingo à tarde, antes do culto, para uma distribuição de cada dia aqui, será que muitas pessoas vêm? É um ato. É um desses atos culticos e ato também de misericórdia, ato de bondade, ato de necessidade, de evangelismo. Mas será que vem? Meus amados irmãos, precisamos observar essas coisas. Isaías 58, livro do profeta Isaías, capítulo 58, versos 13 e 14, diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, observe o que diz as Escrituras, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Você é abençoado, querido, quando você não profana o dia do Senhor. Você é abençoado quando você não negligencia o dia do Senhor, mas faz dele o dia do seu descanso e faz dele o dia para que você retirou para louvar a Deus, coisa que talvez no seu trabalho você não tenha o tempo devido ou a atenção devida. Você pode até orar no seu trabalho, você pode até orar dentro da sua casa, mas há muitas coisas ali ao redor que tiram o seu foco, tiram a sua atenção. Mas aqui não. Aqui é aquele momento que nós reunimos junto com os nossos irmãos e num só coração adoramos o Senhor. Por isso esse dia é o dia do Senhor, é o dia que nós vemos para o culto solene adorar o Senhor. Mas nós também precisamos tomar cuidado com o legalismo. Cuidado também com o legalismo. Cuidado para você não fazer o que se deve fazer somente para julgar os outros. Não, no dia de domingo eu não assisto televisão, no dia de domingo eu não vou na casa de ninguém porque é o dia do Senhor. Cuidado com o legalismo, meu irmão. Cuidado. Se você faz isso de boa consciência, não há pecado nenhum nisso. Se você quer tirar esse dia realmente para adoração ao Senhor, para você se dedicar ao Senhor o dia todo, louvado seja o nome do Senhor. Que bom, que maravilha. Mas não julgue se seu irmão foi almoçar na casa da mãe nesse dia. Não faça isso, porque isso seria legalismo. O importante aqui, queridos, não é necessariamente colocar uma lista do que eu e você podemos ou não fazer no dia de domingo. No entanto, devemos entender que nós precisamos obedecer ao preceito de Deus. O preceito não foi revogado. Nós vimos isso. O dia do Senhor faz parte da lei moral e por causa disso ele precisa ser cumprido. Não cumprimos perfeitamente. Louvado seja o nome do Senhor que Jesus fez isso, cumpriu perfeitamente. Mas isso não nos isenta de buscar cumprir. Devemos fazer, queridos, tudo
para a glória de Deus, assim como fazemos nos nossos trabalhos, assim como fazemos dentro do nosso lar, no dia do Senhor, devemos entender que é um dia reservado para essa adoração a Deus. Quando servimos a Deus de forma legalista, nós não apresentamos a Deus o louvor que Ele quer, porque nós não fazemos por prazer, nós não fazemos por prazer, e se não adoramos com alegria, não é do jeito que o Senhor quer ser servido. Entenda isso. Eu gostaria de ler um texto aqui com vocês, que se encontra no Evangelho segundo Marcos escreveu, capítulo 2. E é muito interessante esse texto, eu estava lendo ele ontem e hoje à tarde também. E ele é muito interessante quando ele diz assim: ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Segundo a lei, eles não deveriam fazer isso. Lembra daquilo que aconteceu lá no deserto? Que o maná, eles não podiam nem colher o maná no domingo, no sábado, porque já caía em porção dobrada na sexta, eles deveriam pegar na porção dobrada na sexta, porque no sábado eles não deveriam colher. Mas agora os discípulos do Senhor Jesus estavam com fome, estavam passando no meio de uma seara e pegaram algumas espigas para comer. E aí vieram os fariseus e continua o verso 24, dizendo: advertiram-no os fariseus, vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Observe isso, queridos, porque o Senhor Jesus aqui está recriminando justamente esse legalismo dos fariseus. Porque eles estavam com fome, colheram aquelas espigas para poder se alimentar e agora estavam sendo recriminados por causa disso. E aí o Senhor Jesus, ele lembra de que não foi o homem criado por causa do sábado. O sábado foi criado para o homem para o seu descanso. Para que ele se deleitasse no Senhor, no dia do Senhor. Então, queridos, cuidado, para que você não entre nessa questão legalista. Eu não estou aqui, eu falo isso com temor e tremor, para que eu não pareça a você, meu irmão, minha irmã, que eu estou em desacordo com a nossa confissão, que eu não sou confessional, não é isso. Mas nós precisamos entender que o Senhor não quer ser adorado de maneira legalista. Lembre-se que as questões cerimoniais já passaram. Cristo já sofreu. Cristo já morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que eu e você nele tivéssemos descanso. Não que nós não estamos isentos, e por isso o cuidado com a negligência. Devemos negligenciar o dia de domingo, ou o dia do Senhor. Mas cuidado, para que você não faça isso de maneira legalista. Cuidado. Quando eu era criança, eu lembro que quase toda a escola dominical, isso não no estado do Espírito Santo, mas ainda no estado do Rio, eu lembro de um cântico, um corinho que era cantado e uma parte dele ficou impregnada na minha mente, e isso teve suas repercussões depois, quando eu já estava na adolescência e também na juventude, porque uma frase dele falava assim, que quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. E aquilo ficou inculcado, e quando eu comecei a entender as coisas e começava a ver que alguns irmãos trabalhavam no dia de domingo, aquilo no meu coração parecia um pecado horroroso. Por causa da questão do legalismo.
que estava no meu coração. É claro, queridos, que nós temos irmãos que trabalham por escala. E nessas escalas usam de atos de misericórdia. Médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, todos eles, dentro do seu serviço, praticam atos de misericórdia. Meus queridos, o que nós devemos entender é que existem algumas coisas que não tem necessidade de fazer e nós queremos fazer no dia de domingo. Não devemos, se nós podemos deixar para comprar alguma coisa na segunda-feira, se nós podemos deixar para poder vender alguma coisa na segunda-feira, se nós podemos negociar alguma coisa, ou antes, no sábado, ou depois, na segunda-feira, então não faça isso. Se você pode evitar o trabalho no dia de domingo, faça isso. Evite. Existe aquele ditado que diz, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Neste caso, é domingo, não faça hoje o que você pode fazer amanhã. Vamos parafrasear essa questão desse ditado. Não faça hoje o que você pode fazer amanhã, se hoje é domingo. Então, meus amados irmãos, cuidado com a negligência e cuidado também com o legalismo. Eu gostaria de encerrar observando algumas aplicações práticas para a minha e para a sua vida. A primeira coisa, queridos, que nós precisamos entender é que, sobre a questão ainda culto, pegando aquela questão da sexta sessão que nós aprendemos, é que a minha e a sua vida precisa ser um culto a Deus. Eu já ouvi essa frase, não sei se eu já falei ela aqui em alguma ocasião. Se eu não falei, vou falar pela primeira vez. Se já falei, vou repetir. O seu culto só tem vida se a sua vida for um culto ao Senhor. Vou repetir de novo. O seu culto só vai ter vida se a sua vida for um culto. E este culto precisa ser santo, vivo e agradável a Deus. Como diz lá em Romanos capítulo 12. Faça o culto familiar. Faça a sua devocional. Venha e participe do culto público, você que pode participar. Você que não pode participar ainda, não deixe de observar e cultuar, ainda que seja na sua casa, pela internet nós temos esse acesso. Não deixe de cantar, de orar, de ouvir a mensagem, de praticar essa mensagem que você está ouvindo na sua casa. Mas não deixe de fazer. O fato de você fazer o seu culto familiar não anula a necessidade que você tem de ter o seu momento a sós com Deus. O fato de você fazer a sua devocional regularmente, todos os dias, não anula a necessidade que nós temos de estar em comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos no culto solene. Ah, meus irmãos, nesse tempo, isso aqui é imprescindível. E não estou falando nesse tempo de pandemia, eu estou falando nos nossos últimos tempos, porque antes da pandemia já estava acontecendo os desigrejados, ou poliigrejados, pessoas que não têm compromisso com uma igreja, mas ficam catando mensagem na internet. Não que eu tenho nada contra mensagem na internet, pelo contrário, se for uma mensagem boa, até incentivo você a assistir. Se for uma mensagem verdadeiramente do Evangelho, assista e até compartilhe o link com seus irmãos também para eles serem edificados. No entanto, achar que porque você está assistindo alguns vídeos, alguns pregadores na sua casa e você pode vir ao culto público e não vem, você está negligenciando o dia do Senhor também. Meus queridos irmãos, uma segunda aplicação. O sábado cristão, queridos, faz parte do mandato espiritual, portanto, não o menospreze, nem o negligencie. O dia do Senhor
é o santo dia reservado para o culto público solene ao nosso Deus. Assim, trocá-lo por qualquer outra coisa, por qualquer situação não justificável, isso pode demonstrar uma idolatria no seu coração. Uma idolatria à sua própria vontade, uma idolatria à sua família, uma idolatria ao futebol, uma idolatria a qualquer outro tipo de esporte, uma idolatria ao seu descanso. Cuidado. Se você entende que o dia do Senhor faz parte da lei moral e ela não foi revogada, ela está para ser cumprida e deve ser cumprida, ainda que da nossa parte não seja cumprida perfeitamente, não negligencie o dia do Senhor. Terceiro, sirva ao Senhor com prazer. Lembre-se que o sacrifício pela sua salvação já foi feito na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não imponha sobre você e sobre a sua família algo que você não consegue fazer. Nós não conseguimos fazer perfeitamente. Mas nem por isso, observe isso, porque às vezes a gente fala assim, não imponha sobre você algo que você não consegue fazer, aí você fala assim, opa, essa palavra eu peguei para mim, então, a partir de agora, quando eu puder, quando der eu vou então no culto. Não é isso que eu estou falando. Não se acomode, deixando de servir ao Senhor. Mas venha com o seu coração preparado, o seu coração alegre, festivo, porque você está vindo à casa do Senhor, glorificar o nome do Senhor, na comunhão dos santos. Meus amados irmãos, o nosso descanso aqui, ele não é perfeito. Mas, louvado seja o nome do Senhor, que aqueles que foram alcançados com a graça do Senhor, aqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho do Senhor, tenham a certeza de que em Cristo nós temos o descanso perfeito. Ainda que nós não usufruamos dele perfeitamente aqui ou totalmente aqui, sabemos que na eternidade esse descanso está garantido. Louvado seja o nome do Senhor. E isso não é por aquilo que eu ou você fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Então adore o Senhor, não negligencie o dia do Senhor e muito menos o culto ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado sobremaneira. O Senhor tem nos dado 6 dias para o trabalho, 6 dias para os nossos afazeres, para que nós possamos sustentar a nossa casa. Isso é bênção do Senhor. 6 dias, ó Deus, do qual nós também podemos usufruir da nossa família, de recreações. E o Senhor separou um dia para que nós nos dediquemos ao Senhor. O dia do Senhor. Pai bendito, tem misericórdia de nós. Muitas vezes nós negligenciamos o culto ao Senhor. Muitas vezes não vindo, muitas vezes não entendendo que é um dia que é para a adoração do Senhor, e muitas vezes não nos preparando, ainda que venhamos para o culto, para aquele momento de adoração, mas não nos preparamos para isso. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, para que nós não negligenciemos o dia do Senhor, e muito menos, ó Pai, e muito menos possamos servir ao Senhor de forma legalista, mas devemos servir ao Senhor com prazer, com alegria no nosso coração. Então faz isso, Pai, porque de nós isso não vai acontecer. O nosso desejo sempre é fugir por causa da nossa pecaminosidade. Mas é o Senhor que transforma o nosso ser e traz essa alegria ao nosso coração por estar na Tua presença. Então, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor encha o nosso coração com essa alegria,
para que todo dia do Senhor, todo domingo, nós tenhamos essa disposição para vir à casa do Senhor e nos dedicarmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.